A notícia é a seguinte: Petrobras perde 32 bilhões de reais em valor com proposta do novo estatuto. Eu não sei se você acompanhou, mas a Petrobras trouxe uma proposta de mudança no seu estatuto social e o mercado não reagiu bem a isso. Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito do que a Petrobras está propondo e por que o mercado não reagiu bem. E mais do que isso, eu quero fazer você sair da superfície, aprender o mercado financeiro para valer, para que você possa formar sempre a sua opinião pautado na técnica e não no achismo, tá bom? Eu sou o Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações de mercado, mas para além disso, eu trago conteúdos como este, para você se aprofundar, para você não ficar só naquela história de eu preciso tirar 70% da prova, porque isso não muda o teu jogo. O que muda o teu jogo é o que você aprende. Então se você quer aprender para valer, é aqui que você tem que estar. Então confere se você está inscrito ou inscrita nesse canal, para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. E eu quero começar esse vídeo dizendo para você que nós demos um nome para este quadro aqui. Agora, todos os vídeos que nós trouxermos aqui para o YouTube, que for para discutir, para se aprofundar, para a gente ir profundo em temas factuais, em temas atuais, vai chamar de Fato Relevante da T2. Então este, embora já tenhamos feito muitos estudos de caso no passado, este é o primeiro fato relevante da T2. Que demais! Sempre que tiver um assunto quente, a gente vai vir aqui explicar ele pra você. Então, para começar, editor, solta a vinheta aí do fato relevante da T2. Não tem vinheta não, viu? Não tem ainda? Não tá pronta não. Não? Não. Meu Deus do céu. Porra, pelo amor de... Tô de olho em você, hein, vagabundo! Mas beleza, vai ser vinheta mesmo, brincadeiras à parte. Vamos lá, vamos entender que história é essa e o que a Petrobras está propondo. Para que você possa entender isso e mais uma vez, para que a gente possa discutir isso de uma maneira técnica, de uma maneira não apaixonada, a gente vai para os fatos, a gente vai para a fonte primária das informações. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ir para a técnica, eu vou voltar um pouquinho aqui, eu vou pegar essa câmera e virar para cá e eu vou compartilhar com você a tela do meu computador para a gente ir para os fatos, beleza? Então a primeira coisa que eu quero colocar aqui na tela é justamente a manchete que saiu aqui no Poder, que eu coloquei no começo. Petrobras perde 32 bi em valor com a proposta de novo estatuto, e sim, essa é uma informação importante, mas eu quero fazer você se aprofundar. A Petrobras, ela é, pelo menos neste momento, uma empresa com excelentes fundamentos econômicos, pelo menos neste momento. E a prova disso se dá na valorização que a Petrobras teve apenas esse ano. Eu quero mostrar aqui para você o gráfico de Petrobras. Então, o que você vê aqui na linha verde é a valorização da cotação das ações da empresa, que neste ano, até o momento, mesmo com a queda recente, ela está com uma alta de 94%. Então, quase que em 11 meses, 94% de alta é algo bastante satisfatório. Isso porque a Petrobras, repito, pelo menos neste momento, é uma empresa com excelentes fundamentos econômicos. O que eu quero dizer com isso? É uma empresa pouco endividada, é uma empresa que tem uma margem sobre o EBITDA satisfatória, é uma empresa que tem uma relação dívida e EBITDA também baixa. Então, poderia fazer aqui um vídeo só para se aprofundar nos fundamentos de Petrobras, mas não é este o objetivo. E sim, é verdade que Petrobras perdeu 30 bilhões de reais em valor de mercado em um dia. Isso não é o fim do mundo, porque ela se recupera ao longo do tempo. Além do mais, falando de valorização, vamos lembrar. Aqui nesse gráfico, deixa eu até colocar aqui mais perto para você. Neste ponto aqui, é como Petrobras começa o ano de 2023. E esse aqui é o ponto onde Petrobras está neste momento. Então, olha só, eu vou colocar o cursor aqui. Petrobras começa o ano de 2023 valendo 320 bilhões de reais. E agora, com essa queda recente, ela está aí com 500 bi, né? 493 bi de valor de mercado, o que significa que esse movimento de curto prazo, que não é positivo, tá? Ele é negativo, mas eu só quero expandir a tua percepção para que você não tire conclusões com base em movimentos curtos, beleza?
O que eu quero dizer é que, mesmo a empresa perdendo 30 bi em um dia, essa empresa ainda segue com uma excelente valorização em 2023 e, repito, pelo menos nesse momento, tem excelentes fundamentos. Agora, qual que é a grande discussão? Por que o mercado não reagiu bem? Eu quero mostrar para você, vindo aqui direto no site da própria Petrobras, para mostrar para você a fonte da informação e fazer você entender o que a Petrobras quer dizer em seus comunicados, tá bom? E claro, nesse vídeo eu vou contar porque, na minha opinião, foi um grande tiro no pé da empresa, foi uma decisão errada da empresa, eu vou contar nesse vídeo. Mas antes, vamos lá, eu estou aqui no site de relações com os investidores, que toda empresa listada na bolsa precisa ter, e aí ela vai sempre ter uma parte de comunicados, então resultados e comunicados, aí aqui ela tem aqui o central de resultados e comunicados ao mercado. Toda essa discussão ocorre do dia 23 de outubro para cá. Então a gente vai abrir esse comunicado, porque neste comunicado o que Petrobras traz para a gente é o objetivo de mudar o seu estatuto social. E o que muita gente confunde é a Petrobras mudou o estatuto social. Não, a Petrobras não mudou. A Petrobras está propondo a mudança. Dado que é a Petrobras que está propondo, provavelmente ele será alterado. Mas eu quero que você entenda qual que é o rito para que a gente mude o estatuto de uma companhia. O estatuto de uma companhia só pode ser alterado com a aprovação dos seus acionistas. O que eu quero dizer com isso é, o Conselho de Administração da Petrobras não tem o poder de alterar o estatuto social. Ele não tem esse poder. O Conselho de Administração da Petrobras tem o poder de propor uma mudança no estatuto social que será deliberada pela Assembleia de Acionistas e os acionistas na Assembleia podem, portanto, aprovar e mudar o estatuto. Isso aqui é só para que você entenda o rito de uma mudança de estatuto. Agora, falando especificamente de Petrobras, quem são os conselheiros da Petrobras em sua maior parte? Em sua maior parte, os conselheiros da Petrobras foram eleitos pelos próprios acionistas majoritários da Petrobras. E quem que é o acionista majoritário da Petrobras, ou melhor dizendo, o acionista controlador, aquele que possui a maior parte de ações ordinárias? O próprio governo. Então, é absolutamente improvável que a Assembleia de Acionistas não aprove essa mudança que foi proposta pelo Conselho. O que eu quero dizer é que sim, essa mudança deve acontecer, mas ainda existe essa parte formal, essa parte protocolar, que, dado toda a estrutura de Petrobras, o que me parece é que essa Assembleia é uma Assembleia de voto vencido e que o governo, por ter maioria de votos, claro, aprovaria isso, tá? Então, repito, eu não estou dizendo que não vai mudar. Isso deve mudar, mas ainda a gente precisa cumprir esse rito e eu quero que você entenda, porque isso que eu estou te explicando serve para a Petrobras e serve para qualquer outra coisa. Agora, o que a Petrobras quer mudar? Vamos voltar aqui. Eu nem vou ler esse documento, embora eu poderia tratar aqui, mas ó, o objetivo da revisão do Estatuto Social são criar uma reserva de remuneração, etc e tal, e também mudar o próprio estatuto. Por que eu disse que eu não vou ler esse documento? Porque como essa notícia, quando foi publicada, teve uma repercussão muito grande, a própria Petrobras trouxe um comunicado para esclarecer isso. Então, a gente volta no próprio site da Petro. Então, o que nós abrimos aqui foi esse cara aqui. Agora nós vamos abrir esse cara aqui, ó. Eita, que eu risquei aqui, ó. Petrobras esclarece notícias. Então, saiu isso, o mercado não enxergou bem, Petrobras vem esclarecer isso pra gente e, em linhas gerais, ela diz o seguinte, ó. A proposta a ser deliberada em AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, ainda a ser convocada, ou seja, ainda vamos convocar a Assembleia, mantém todos os requisitos previstos na lei das estatais, nas indicações de membros, retirando somente o parágrafo 2º do mesmo artigo 21 do Estatuto Social, que reproduzia o conteúdo de cada um dos incisos do artigo 7 do parágrafo 2º da referida lei. Essa aqui é a grande discussão. Petrobras quer mudar o seu Estatuto Social que, até o momento, replica o que dispõe a Lei 1303, que é conhecida como Lei das SAs. Eu vou te mostrar o que dispõe a Lei 1303
Mas antes disso, eu quero te dar um contexto. Por que essa lei existe? A Lei 1303 foi criada ainda no governo do ex-presidente Michel Temer, porque naquele momento precisávamos ter mais governança para as empresas que têm um envolvimento com política, porque historicamente nós tivemos aqui no Brasil empresas estatais sendo utilizadas politicamente e muitas delas, a própria Petrobras inclusive, por ser utilizada politicamente, tem apresentado resultados ruins, tem apresentado constantes prejuízos, aumento do endividamento. E o fato é que uma empresa, mesmo uma empresa estatal, ela não deve ser objeto de uso político. Uma empresa deve seguir aquilo que se propõe. E Petrobras, embora seja uma empresa extremamente importante para a nossa economia, inclusive para a economia popular, em relação a custos de combustível e tudo mais, ela não é uma empresa que pode abrir mão do lucro. Porque o lucro que a Petrobras tem, primeiro, gera dividendos para o próprio governo, e isso é importante destacar. Segundo, se a empresa tem lucro, ela paga imposto para o próprio governo. E uma vez que a Petrobras distribui dividendos e paga impostos, ela coloca dinheiro nos cofres do governo e o governo, por sua vez, usa esse dinheiro para fazer política pública. Esse é o jeito certo. Você não pode usar a empresa para fazer política pública, porque a empresa não é feita para isso. E além disso, ter lucro significa ter capital para reinvestir, para criar novas tecnologias, para desenvolver pesquisa, desenvolvimento, novos campos de extração. É preciso ter este capital. Por isso, uma empresa não pode abrir mão de buscar o lucro. Embora, claro, eu entendo a importância social que a Petrobras tem, tá bom? Só que, feito isso, foi criada essa lei para evitar que as empresas criassem, portanto, fossem utilizadas politicamente e, desde então, as empresas, mesmo as empresas estatais, vêm apresentando excelentes resultados financeiros e a Petrobras, repito, hoje ela é uma excelente empresa em termos econômicos, em termos de fundamentos, talvez uma das melhores empresas economicamente falando da nossa Bolsa de Valores hoje. Falando aqui análise de dívida, produção, eficiência, tudo. É uma excelente empresa. Agora, neste momento. Agora, o que a Petrobras quer mudar? É isso que a gente vai ver. Então, olha só. Ele está dizendo que quer mudar o Estatuto Social, que reproduzia o conteúdo de cada um dos incisos do artigo 17 desta lei. Então, a gente vai lá na Lei 1303, que é essa que está aqui, tá? Então, tá aqui, ó, 1303, lá no comecinho pra gente ver junto. Ela é uma lei de 2016, dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso aqui ficou conhecido como Lei das SAs e toda a discussão está no artigo 17, tá? Então, eu vou aumentar isso aqui para que você consiga ler. E, ó, o artigo 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para o cargo de diretor, inclusive presidente, diretor-geral, diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das linhas A, B e C do inciso 1 e cumulativamente os requisitos dos incisos 2 e 3. O que a Petrobras está querendo mexer? Especificamente, se a gente volta aqui nesse esclarecimento, ele traz para a gente o parágrafo 2º desta lei. Então, desse artigo desta lei. Aqui a gente vai ter o inciso 1º, tá? Que para eu indicar essas pessoas, elas precisam ter experiência de no mínimo 10 anos ou 4 anos nos cargos, enfim, tem toda uma regra técnica para isso. Mas o parágrafo 2º, que é a pauta dessa discussão, dispõe do seguinte para a gente, ó. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria, ou seja, eu não posso indicar essas pessoas para serem diretores, presidentes ou ainda fazer parte do conselho. Que pessoas? Representantes de órgão regulador, a qual a empresa pública ou a sociedade econômica mista está sujeita, do Ministério de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, de titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas olha este item 2 aqui, o inciso 2º, da pessoa que atuou
nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e à realização de campanha eleitoral. De pessoa que exerça o cargo em organização sindical, de pessoa que tenha formado contrato ou parceria com o fornecedor. Então, é isso que ela quer tirar do seu estatuto. Ou seja, eu quero abrir possibilidades para que eu possa indicar pessoas que tiveram alguma relação com político, com partido, com campanha. E é isso que o mercado enxerga ruim. Por quê? Que possibilidade é essa? Quem são essas pessoas? Porque a lei das SAs, ela não tira do Estado o poder sobre a empresa. O que a lei das SAs cria é o seguinte: empresas, vocês precisam indicar conselheiros, diretores e presidentes que sejam pessoas técnicas, sem vínculos políticos. Para quê? Para que o partido político não utilize uma empresa como moeda de troca, como historicamente foi feito e deixou de ser feito, pelo menos na Petrobras, desde 2016. Então, é por essa razão que o mercado não reagiu bem. Por quê? Qual é o membro que fará parte desse conselho? E aí, eu não quero entrar aqui no mérito de discutir se as pessoas indicadas para a diretoria ou para o conselho de administração não têm a competência para tal. Eu gosto de sempre partir da presunção de inocência e, portanto, eu acredito que os indicados, que os atuais membros, que os atuais diretores, que o atual presidente sejam pessoas com excelente experiência, sejam pessoas com um vasto conhecimento na área e que estão lá fazendo o que precisa ser feito. Aliás, a propósito, a Petrobras cresceu muito esse ano, bateu inclusive recorde de produção. O time está ganhando, por que você vai mexer nisso? Por que você vai gerar essa incerteza, essa insegurança? Existem pessoas técnicas que podem ser indicadas pelo governo? Óbvio que existem. Essas pessoas estão lá. E, mais uma vez, eu não vou discutir aqui se o currículo de quem está lá é bom ou ruim. Eu tenho certeza que quem está lá conhece mais de petróleo do que eu. Agora, se eu tiro essa vedação, o que vai impedir do governo utilizar um apadrinhado político de um partido X ou Y para colocar em um determinado cargo em troca de voto? O que vai impedir de uma pessoa que tenha uma relação mais próxima com o partido A, B ou C? E aí, mais uma vez, é claro, o governo que está comandando o executivo hoje é o PT. Mas a gente não fala só disso. Vamos falar, por exemplo, da influência que o Arthur Lira tem em toda essa estrutura política e, portanto, o seu partido, quanto influencia no governo. E, claro, essa crítica, sim, ela se estende ao governo atual e ao PT. Mas o que eu quero que você entenda é que a minha crítica não é uma crítica, porque é o PT eu vou criticar. Não, é uma crítica técnica. Essa foi uma decisão errada. Essa foi uma decisão que gera incerteza para a gestão da empresa. Como eu disse, ela cresceu muito esse ano. E se o governo tira isso, se a Petrobras tira isso do estatuto, o governo começa a indicar pessoas que não têm a devida competência para o conselho, para a diretoria, e começam a enviesar a empresa por um caminho que nós já conhecemos. A história mostra isso, como a Petrobras foi utilizada no passado para a corrupção, como a Petrobras foi utilizada no passado para fazer política pública. E uma empresa não deve ser utilizada para fazer política pública. Embora, reitero, eu sei da importância que a Petrobras tem para a nossa sociedade. E o jeito certo de fazer política pública com a Petrobras é: deixa a empresa eficiente, deixa a empresa gerar lucro, deixa a empresa pagar imposto, deixa a empresa distribuir dividendos, porque aí o governo tem dinheiro para isso e consegue usar do jeito certo. Bom, essa é a grande discussão. Óbvio que essa desvalorização na Petrobras, se a empresa não se enveredar por caminhos tortuosos aí na sua gestão, ela pode se recuperar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, mas é bom lembrar que uma empresa estatal do tamanho da Petrobras, ela sempre estará exposta a um risco político que outras empresas não têm. Daí a razão pela qual eu reforço que a Petrobras é uma excelente empresa em fundamentos econômicos, e apesar disso, ela continua sendo negociada o que nós chamamos de múltiplos muito, muito baixos. Por quê? Porque a gente precisa sempre precificar o risco político envolvido nessa empresa. Conta aqui para mim a sua opinião sobre isso, se você entendia de todas essas nuances, se vídeo como esse fato relevante faz sentido, e reitero mais uma vez
que o meu objetivo aqui não é ser um analista político e nem fazer críticas vazias a governo, seja lá qual for. O que eu estou dizendo é, a proposta de mudança no Estatuto Social da Petrobras, na minha leitura e dado as razões pelas quais eu expliquei, é uma decisão equivocada. Aliás, palavras do próprio presidente da Petrobras a respeito desse tema, eu vou ler junto com você, entre outras coisas que ele disse. Ele disse o seguinte, cadê aqui? Abre aspas. Entendemos até que poderíamos ter comunicado melhor a proposta. Não pelo que foi feito, mas pelo seu impacto real, que nesse caso, segundo ele, é nulo. Não me parece ser nulo, porque uma vez que a Petrobras abre esse precedente, eu não sei quem a Petrobras começa a indicar para fazer a gestão da empresa. Mas o próprio presidente da Petrobras reconhece que a maneira como a Petrobras trouxe isso repercutiu negativamente porque não foi positivo como isso chegou aos olhos do mercado. Fechado? Agora sim, a gente conclui esse fato relevante da T2. Conta aqui pra mim se você gostou, se fez sentido, se aprendeu e a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau.